Rádio Sul Brasil, 24 horas com você, levando as melhores músicas. O assunto do vídeo é: guinchar veículo está proibido em boa parte das situações. Eu já havia inclusive falado sobre esse assunto aqui no canal e adiantei que a medida provisória seria convertida em lei sem veto presidencial, e foi isso que aconteceu. Mas eu percebi que ficaram algumas dúvidas em relação a esse mesmo assunto no vídeo que eu tinha antecipado que isso viraria lei. Então hoje está confirmado, já é lei, e eu vou explicar o que de fato muda na vida do condutor brasileiro. Fica comigo até o final desse vídeo para que você possa entender de fato o que é que essa mudança impacta na vida dos condutores brasileiros. Inclusive, vou dar exemplos de infrações para saber qual procedimento a gente deve ou não adotar. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, em primeiro lugar, deixar claro que existe uma diferença entre retenção do veículo e remoção do veículo. Já havia essa previsão legal de toda vez que o veículo estivesse retido ali numa abordagem, se o problema que ocasionou a retenção não pudesse ser sanado, o veículo seria liberado, né, depois de autuação. E muita gente confundiu essa informação que já era prevista, porque, na verdade, isso aí era somente relacionado à retenção, na abordagem, quando o veículo está retido ali. Mas essa mudança agora vem para os casos de remoção do veículo. E para que todo mundo entenda melhor, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Também preciso dizer que, nos casos de estacionamento, quando o veículo está estacionado de forma irregular, também já era previsto que o condutor se apresentando, se não houvesse ainda iniciado a operação de remoção, o veículo deve ser liberado para um condutor regularmente habilitado, né? Ele seria autuado pela infração que cometeu, mas não haveria a remoção. Repito, caso o condutor se apresentasse. Isso também não mudou, isso já existia na legislação. Portanto, falo especificamente sobre os casos em que o Código de Trânsito prevê que o veículo pode ser removido para o depósito. Por exemplo, quando falamos do artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz lá, disputar corrida, ou seja, fazer racha, fazer pega. Essa é uma infração que prevê a remoção do veículo. Logo, um agente que aborda um veículo porque estava fazendo racha, ou, por exemplo, uma manobra perigosa, arrastamento de pneus, cavalo de pau, esses casos aí são previstas a remoção do veículo. Então o agente de trânsito aborda, autua e remove. O que é que muda? Muda em que, se o veículo tem condições de trafegar em segurança, então não é por conta da infração de irregularidade do veículo apenas. É quando a infração prevê a remoção e o agente pode remover sim, mas agora o que muda é, no caso de estar previsto a remoção, mas não tem nenhum problema que atrapalhe a condução do veículo, o agente não pode mais remover. Outro exemplo significativo é no caso do veículo que ainda não está com a placa no padrão Mercosul, está com a placa anterior e rompe-se o lacre. Essa infração ela já prevê a remoção do veículo. Mas, se o veículo não tem nenhum outro problema que comprometa a segurança no trânsito, será que o lacre violado compromete a dirigibilidade e a segurança no trânsito? Evidentemente que não. Então, nesse caso, na regra anterior, o agente de trânsito removeria de qualquer jeito. Mas, com esta nova lei, não se pode mais remover. Apenas nos casos que o veículo possa trazer algum risco. Então vamos imaginar aquele condutor de veículo que está trafegando num corredor de ônibus. Essa infração prevê a remoção do veículo. Se, ao abordar, houver autuação e não tiver nenhum problema no veículo, ele deve ser liberado, ele não deve ser removido para o depósito. Mas vamos imaginar que, depois de ter cometido a infração, na abordagem dos agentes, verifica-se que os equipamentos obrigatórios, os cintos de segurança, que são equipamentos obrigatórios, não estão funcionando, eles simplesmente não estão lá ou não conseguem afivelar corretamente. Neste caso, a remoção deve ser efetuada porque liberar o veículo que não esteja
com o cinto de segurança funcionando, compromete sim a segurança no trânsito. Outra situação bem característica é no caso do condutor de transporte escolar. E existe uma infração que prevê a remoção do transporte escolar caso o condutor não esteja portando a autorização para trabalhar com transporte escolar. Se ele não estiver portando, não se pode fazer a remoção se esse for o único problema, porque não portar um documento não compromete a segurança no trânsito. Então, nesses casos, de fato, não se pode fazer a remoção, a não ser que traga algum risco para a segurança no trânsito. Não necessariamente pela infração que a pessoa está cometendo, mas pela identificação por parte do agente de alguma caracterização de insegurança. A outra coisa importante é que, nesses casos, quando o veículo tiver algum tipo de problema, não compromete a segurança no trânsito e o agente vai liberar, essa liberação tem que ser por um tempo razoável para que o problema seja sanado, mas nunca superior a 15 dias. Se for constatado que nesses 15 dias, ou 10 dias, ou 5 dias, porque o prazo quem vai estabelecer é o agente de trânsito, sendo que nunca superior a 15 dias, se for constatado que ele não sanou o problema, será incluída uma restrição administrativa e se esse veículo for parado em outra circunstância, se verificará através do sistema que ele possui uma restrição administrativa. E neste caso, quando houver restrição administrativa, aí sim o veículo será removido a depósito até que seja devidamente sanado o problema que ocasionou a remoção. Então, se a gente fosse fazer um resumo aqui, toda vez que no Código de Trânsito uma infração prevê remoção, caso não tenha nenhum risco daquele veículo continuar sendo conduzido, o agente não deve mais fazer a remoção do veículo, mesmo que a lei diga que a remoção é prevista. Agora, se houver algum tipo de problema que comprometa a segurança no trânsito, aí sim ele deve ser removido. Não se aplica, neste caso, como eu falei anteriormente, os licenciamentos atrasados. Mas, independente do problema, inclusive licenciamento, se for possível resolver o problema naquele momento em que o veículo ainda está sendo abordado, aí dessa forma o agente de trânsito vai fazer a liberação. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. Rádio Sul Brasil, 24 horas com você, levando as melhores músicas.